continua conosco, em nome de Jesus. As palmas que nos recebem. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado nesse dia. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Quem vem para cá para orar ao Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, vamos dar uma glória bem forte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui está a presença do nosso Deus. Você quer ter um culto abençoado? Vamos estar glorificando ao Senhor. Eu sei que você já tem glorificado e exaltado o nome do nosso Deus, mas vamos glorificar ainda mais. Amém? Eu peço à amada igreja, vamos estar no mesmo espírito, na mesma atenção, no foco que é Cristo Jesus. Amém? Eu, antes de passar para o texto, antes de ministrar a palavra, Deus colocou algo em meu coração. Amém? Eu estou chamando aqui o nosso irmão Renilson. Amém? Vai estar louvando o louvor diante do Senhor Jesus. Aleluia. E quando o irmão estiver louvando, eu peço à igreja, amém? Vamos estar clamando, vamos estar apresentando mais uma vez a nossa vida a Cristo. Eu sei que os irmãos já apresentaram a sua vida a Cristo, já têm orado desse culto, já têm glorificado, mas eu peço à amada igreja, vamos estar mesmo ligados no Espírito Santo, ligados no Senhor, amém? Vamos estar desligando totalmente na terra e ligar somente no céu, amém? Aleluia. O irmão Renilson louvando ao Senhor e a igreja, vamos estar clamando ao Senhor Jesus Cristo, amém? Não fique ninguém de fora. Eu peço à amada igreja, aquele que puder, clame, porque o Senhor Jesus Cristo, para fazer na sua vida, Ele tem que primeiro ouvir a tua voz. Você tem que pedir ao Pai para que o Pai faça, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O irmão de Deus. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
aqueles que oraram, aqueles que estiveram juntos. Amém? Você vai entender ao longo da palavra porque é que eu mandei antes do começo você orar diante do Senhor Jesus. Aleluia. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Sou totalmente grato ao Senhor, totalmente grato às lideranças, pastor Joel, missionária Sandra, presbítero Marca, a todos os obreiros, a toda a igreja. Sou grato ao Senhor Jesus Cristo, a todos. Amém? Aleluias. Eu quero partilhar um texto convosco que se encontra no livro de Samuel, no capítulo 1, versículo do número 1. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. O ambiente é para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus seja louvado. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A glória seja para Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele seja glorificado, Ele seja exaltado sobre todos, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo do número 1, e diz assim a palavra: havia um homem de Ramatuzim, Ezafuim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Elu, e filho de Tou, e filho de Zufre e Efraimita. E tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas já não os tinha. E subia este homem anualmente na sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E eram os sacerdotes do Senhor, Eforim e Fideias, e os dois filhos de Eli. E no dia que Elcana sacrificava, dava a parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. Aleluias. Oramos por aqui. Aleluias. Agradeço aos irmãos. Podem voltar ao vosso assento. Vamos estar de acordo com a palavra e vamos estar glorificando aos irmãos. Aleluias. Ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu quero trazer uma palavra simples. Confesso aos irmãos que eu sou dependente do Espírito Santo. Eu não sou nada, não posso nada se Deus não ser com a minha vida. Mas o Deus que nessa noite está presente aqui em nosso meio é um Deus de milagres. E é um Deus que ainda ouve a oração daquele que clama e daquele que pede ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu agradeço ao sonoplasta. Louvado seja Deus. Está um bom som. Louvado seja Deus. Nós somos gratos para quem prega, para quem dirige, para quem tem uma oportunidade. Se o som estiver bom, o pregador, alguém que está falando do amor de Cristo, aleluias, está mais à vontade. Amém? Então eu agradeço ao sonoplasta. Amém? Louvado seja Deus. Passamos para a palavra. Bem, sabemos que todos os nossos irmãos que aqui estão presentes já conhecem sobre esta palavra. Eu não vou explicar a história detalhada, mas eu quero falar de uma palavra na simplicidade, porque Deus opera na simplicidade. Eu hoje aqui somente quero falar do amor de Cristo que Ele tem pelas nossas vidas. E falando desta palavra, eu vejo que o amor do nosso Senhor está nessa palavra. Em toda a palavra vem-se o amor de Cristo, mas é uma palavra que glorifica o nome de Cristo. Porque Deus escolhe as coisas que por muitas vezes que não são, para confundir aquelas que são. O nosso Deus é um Deus que surpreende vidas e surpreende homens e mulheres quando entramos de acordo com a sua palavra. Aquele que é obediente à sua palavra, o Senhor também o honra. O Senhor confirma cada palavra. E eu nesta noite quero anunciar que falamos de uma palavra que é tremenda e nos vem falar sobre Elcana.
a qual tinha 2 mulheres. Falando a respeito sobre essa história, é uma história que me traz a atenção que havia 2 mulheres entre o casal. Este homem tinha 2 mulheres, mas pela lógica e pela tradição, naquela época, a primeira mulher de Elcana era Ana. E toda mulher que naquele tempo, a primeira mulher que não gerasse filhos, o homem tinha permissão de ter outra, para que a sua descendência se multiplicasse, houvesse descendência. E assim foi. A segunda mulher de Elcana foi Penina. E bem sabemos que Ana se sentia triste de uma forma porque não dava filhos a Elcana. Agora Penina, ela os dava. Ela era uma mulher que gerava filhos e Ana não. Mas eu entendo que no meio daquele casal havia algo que me chama a atenção. Que havia qualidades de Ana que superava as qualidades de Penina. Porque a Bíblia nos diz que Elcana amava mais Ana do que Penina. Mas Penina era alguém que irritava, era alguém que machucava Ana por ela não ter filhos. Mas as qualidades de Ana superavam tudo isso. Era uma mulher que tinha qualidades, era uma mulher linda, porque ela transmitia no seu interior algo para Elcana que amava mais do que Penina. Por muitas das vezes nós olhamos para a aparência ou olhamos para a pessoa como a pessoa ou quer ser, mas não olhamos para o seu interior. Porque Penina era uma vida que ela tinha e gerava frutos. Qual é o homem que não casa e gosta de ter filhos? Ela se alegrava sim, porque dava filhos a Elcana. Mas Ana não os dava. Mas mesmo assim, Elcana amava com amor maior. Portanto que quando eles subiam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, ele dava a parte da porção do sacrifício maior. Embora que dava a Penina e a seus filhos, mas a palavra do Senhor diz que ele dava a parte maior, porque a amava. Embora que naquela época uma mulher que não desse filhos, ela não honrava o seu marido. Era uma mulher com maldição. Mas Elcana não quis saber disso. Elcana apenas amava com o amor que Deus lhe deu para amar Ana. Bem sabemos que há sempre um adversário, e esse adversário na vida de Ana foi Penina. Todas as vezes que elas subiam ao monte de Siló e adorar, a Bíblia diz que Penina irritava excessivamente Ana, porque não dava filhos a Elcana. Mas eu não vejo aqui na Bíblia Ana confrontar Penina. Pelo contrário, ela permaneceu calada. Ela permaneceu obedecendo ao nosso Deus. Foi uma mulher temente ao Senhor Jesus Cristo, foi. Eu não vejo esta mulher aqui reclamando ou murmurando contra Deus. Pelo contrário, eu vejo essa mulher subindo sempre, todos os anos, com o seu marido, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Bem sabemos que há em nossa vida, há sempre um adversário. Mas deixa-me dizer algo aos irmãos nessa tarde. O Senhor Jesus Cristo permite certas coisas em nossa vida para que o nome dele seja glorificado e ser exaltado em nossas vidas. Eu olho na Bíblia e eu vejo que quando o povo lá no Velho Testamento
Ele estava oprimido nas mãos do faraó, ele estava ali sendo massacrado, ele estava ali sendo, aleluia, sendo escravo, e a sua oração subiu até Jesus. Deus enviou quem? Moisés para libertar o povo. E aí foi Moisés para libertar o povo. O Senhor bem poderia mandar logo o povo embora, mas não mandou. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Primeiro Deus fez acontecer pragas. Deus fez acontecer que o primogênito naquela época, na vida do rei Faraó, morresse, para que visse o quanto aquele povo servia ao Deus vivo. E nessa altura eu compreendo que há coisas na nossa vida que nós não compreendemos no princípio, mas tudo tem um porquê dado por Deus. Apenas aquele que permanecer diante do Senhor e da obediência do nosso Senhor vai ver acontecer o milagre e vai chegar a vitória do povo de Cristo. Certo dia chegou a vitória para o povo do Senhor, mas foi com o nome do Senhor sendo glorificado na vida do povo lá naquela época, do povo que estava sendo escravizado. Da mesma forma, eu olho diante dessa palavra de Ana e eu vejo que Deus permitiu que houvesse Penina ali no seu lado, até mesmo bem perto, até mesmo sendo mulher do seu marido, para que se cumprisse algo na vida de Ana. E se cumpriu algo que é uma referência para os dias de hoje para nós. Nós vimos por muitas das vezes há sempre um confronto, há sempre algo em nossas vidas, mas eu vejo Ana confrontando Penina. Eu vejo Ana calada e obedecendo. Deixa falar, Penina. Deixa falar, Penina. O meu milagre chegará. E eu vejo algo que me chama a atenção, que todas as vezes que eles vinham adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo em Siló, Ana ficava triste porque Penina a irritava excessivamente. Mas Elcana, vendo aquilo, disse para Ana: não sou eu melhor que 10 filhos? E a Bíblia diz que ela se levantou e ela foi adorar, comeu e foi adorar ao Senhor. Eu vejo que também há uma referência que nos chama a atenção, e aqui não diz que Ana reclamava com Elcana: olha, a mulher que tu trouxestes para cá, ela me entristece, ela briga comigo a toda hora. Eu não vejo isso, mas vejo ela calada, vejo ela obedecendo ao seu marido. Ela se levantou, comeu e foi adorar ao Senhor. Há projetos em nossa vida que tudo acontece por um motivo. Motivo este que é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu creio que se Ana reclamasse, eu creio que Ana, se ela confrontasse Penina, ela não recebia o seu milagre. Mas ela foi uma mulher obediente diante do Senhor Jesus Cristo. Ela foi uma mulher obediente ao Senhor. Ela foi uma mulher que não utilizou agressividade. Ela bem poderia, e bem sabemos que não é fácil. Você já viu convivendo com uma pessoa a dia após dia, e aquela pessoa sempre irritando, aquela pessoa sempre dando em cara: olha, eu sou maior do que tu, porque eu concedo filhos, Elcana, agora tu não tens. Deus me abençoou, agora a ti não. Mas eu vejo Ana que não aconteceu essas coisas com ela. Ela apenas permaneceu calada, na obediência a Cristo. E naquela época, quando ela se levantou, quer dizer que ela poderia estar sentada, ela poderia estar caída, porque ela vivia naquela tristeza. Mas ela se levantou.
quero dizer para vós nesses dias, há vidas nesses dias que vão se levantar, em nome de Jesus Cristo, nessa tristeza, nesses problemas que temos vivido, em nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra que vai ser milagres para as nossas vidas. Vai ser vidas se levantando e testemunhando o que Jesus faz sobre a vida daquele que obedece à sua palavra. E naquela altura, quando ela foi clamar, ela encontrou o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar. E a Bíblia diz que ela clamou e chorou muito e orava ao Senhor Jesus, pedindo pelo filho varão. E ela fez um voto diante do Senhor Jesus, um voto que, se o Senhor lhe desse um filho varão, ela entregaria na casa do Senhor para servir todos os dias da sua vida e não passaria navalha da sua cabeça. Ela fez esse voto, e quando ela estava orando ao Senhor e o sacerdote estava sentado perto do pilar, ele observava a maneira como Ana clamava diante do Senhor. A Bíblia diz que só os seus lábios se moviam, a sua voz não saía, e o sacerdote observava, chegou ao pé dela e a tomou como embriagada. E ela disse: Senhor, eu não bebo bebidas fortes, eu sou atribulada de espírito, e dos meus lamentos tenho esgotado minha alma diante do Senhor. Eu quero dizer para vós que por muitas das vezes o homem não te entende, o homem te interpreta mal, mas só o Senhor Jesus Cristo ouve o teu gemido e ouve o teu clamor. E nesse momento a irmã, aleluias, a irmã Ana, posso dizer assim, Ana, ela não olhou para os lados. O seu foco não foi olhar para a direita nem para a esquerda. O seu foco foi estar ligado com o Senhor Jesus. E no nosso milagre, a nossa vida tem que estar ligada no Senhor. Se nós olhamos para os lados, olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, acabamos a ficar perdidos. E nós não recebemos o nosso milagre. Mas essa mulher se derramou perante aos pés de Jesus Cristo. Olhou não para o que estava à sua direita nem à sua esquerda. Ele olhou para o Senhor Jesus Cristo, pois é no alto que veio o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia! Por muitas das vezes nós olhamos e nós não vimos socorro, mas quando nós tomamos os nossos joelhos, falamos com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor vem com o socorro bem presente na nossa vida. Ele sabe a forma certa de te aconselhar. Nos momentos difíceis eu vejo que o nosso Mestre, o nosso Salvador, nos vem, nos dá aquele abraço, nos consola, porque por muitas das vezes o homem não entende. Eu vejo aqui que o sacerdote Eli não entendeu Ana, a tomou com embriagada, mas só Ana e Deus sabia o que estava acontecendo na sua vida. E quando contou para o sacerdote Eli, Eli disse para ela: que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O homem não vai entender, mas mais tarde vai entender, porque vai ver frutos na tua vida. Vai haver algo na tua vida que já não havia, mas no momento que nós falamos com Deus, no momento que nós falamos com o nosso Mestre, Ele muda tudo. A Bíblia diz que quando ela sai daquele lugar, o seu semblante triste já não era mais o mesmo. Ela já tinha alegria. Ela já tinha algo na sua vida que não tinha. O milagre na sua vida aconteceu. Hoje estamos num culto de oração. Eu venho pedir aos irmãos, como eu pedia no culto, aleluia, do
princípio do culto, quando eu tomei o microfone. E eu pedi aos irmãos para que orassem e pedissem diante de Deus. Porque, por muitas das vezes, nós não sabemos o que você precisa, o que você passa no seu dia a dia. Mas o Deus que nós estamos falando aqui nesse altar, Ele sabe o que é que você passa no seu dia a dia. Ele sabe a sua necessidade. E Ele, quando nós falamos para o Senhor Jesus, contamos o nosso problema diante do Senhor e falamos, o Senhor é Deus que resolve. Para o mundo, uma mulher estéril não poderia dar filhos, mas em Deus todas as coisas são possíveis. Deus permitiu isso na vida de Ana para que o nome dele seja glorificado através dessa situação. Porque nós olhamos e vimos, quando uma mulher não pode gerar filhos, ela é uma mulher sozinha, é uma mulher triste. Mas tudo tem propósito na vida daquele que se foca em Cristo Jesus e naquele que ama a Cristo. Eu vejo na sua palavra que o Senhor Jesus Cristo curou cegos. Eu vejo que na medicina ainda não há cura para a cegueira, mas o Senhor pode sim curar cegos, aleijados, causas impossíveis. O Senhor sim tem a chave certa, a palavra certa para acontecer na tua vida. Eu não posso, mas o Deus que nós estamos falando aqui nesse altar, Ele pode sim. Para o homem nesses dias está sendo difícil acontecer sinais, maravilhas, prodígios. Mas deixa-me dizer algo aos irmãos. Se o homem abrir totalmente o coração para Cristo, Deus pode sim operar sinais e maravilhas em nosso meio. Deus é o mesmo Deus do passado, de ontem, e é o mesmo Deus de hoje, e Ele será eternamente. Se o Senhor Jesus Cristo fez na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, na vida daqueles que tinham grandes enfermidades, porque é que Deus não pode fazer sobre nós? A nossa fé tem que ser aumentada, porque há uma palavra na Bíblia que nos diz que Deus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Portanto, Ele já pagou o alto preço pela minha vida e pela tua vida. Agora basta nós acreditarmos e aceitarmos o nosso milagre para nós. Eu vejo que quando o irmão José teve aquela oportunidade, ele falava daquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha gastado todos os seus bens, já não havia mais solução para ela. Ela percorreu todas as cidades, todos os bons médicos, mas não encontrava solução. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela clamou, ela fez uma oração: se eu tão somente tocar na sua orla, eu sararei. E assim fez. Ela orou e depois tocou. E quando ela tocou, ela recebeu o seu milagre. Por muitas das vezes, para o Senhor Jesus fazer em nossas vidas, nós temos que falar com o nosso Mestre, com o nosso Criador. Deus não pode fazer da nossa vida se nós não temos um particular, uma conversa com Jesus Cristo. Assim foi na vida de Ana. Ela esteve um particular, ela esteve algo numa conversa, num diálogo com Deus, e assim Deus fez na vida dela. Uma mulher que não poderia dar filhos, Deus abriu a sua madre e deu o profeta Samuel. Alguém que foi uma referência, e hoje temos os livros de Samuel. Alguém que foi chamado como, aleluia, sacerdote, profeta e juiz. Alguém que o Senhor Jesus Cristo marcou vidas, e hoje é uma referência para os nossos dias de hoje. Assim Deus pode fazer em nosso meio. Eu quero dizer para vós, o mesmo Deus que operou na vida de Ana, Ele também pode operar em nossas vidas no dia de hoje. Ele não é Deus que faz exceção de pessoas. Não.
Deus não é esse. O homem pode fazer sim, mas Deus não faz. Se Deus curou naquela época e levantou alguém, Deus também pode levantar nos dias de hoje. Deus também pode curar nos dias de hoje. E eu vejo que esta mulher, quando eles adoraram o Senhor, eles clamaram ao Senhor e foram para a sua casa em Ramá, eles entraram num particular. O esposo, que era Elcana e Ana. E depois, quando eles saíram daquele particular, eles foram e Deus se lembrou deles. A mulher ficou grávida. Deus concedeu essa bênção à vida de Ana. Ouça bem, quando Deus fez esse milagre, nasceu Samuel, eles subiam todos os anos anualmente para adorar em Siló. E naquela altura o seu esposo subiu e chamou Ana, porque era um costume, era algo que eles faziam sempre. E Ana disse: eu não vou por agora, eu vou desmamar o menino e depois o entregarei na casa do Senhor. Ela fez um voto ao Senhor e ela cumpriu. E assim Deus fez. Há muita coisa em nossa vida que por muitas das vezes também não acontece, que nós prometemos muito, mas não cumprimos nada. É verdade. Eu falo mesmo por nós próprios, aquele que prega é o primeiro a ouvir a palavra. E então por muitas das vezes nós prometemos algo. Eu vou orar amanhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e chega o dia da manhã e nós não oramos. Amanhã vou jejuar, então chega o dia da manhã e não jejuo. E aí Deus se alegra? Não. Deus gosta quando nós fazemos uma petição a Ele e falamos com Ele. Deus gosta de ser fiel à sua palavra. E Ana foi fiel à palavra do Mestre. Ela cumpriu com a sua palavra. Quando ela o desmamou, entregou na casa do Senhor. E quando ela entrega na casa do Senhor, ela disse para o profeta Eli: olha, esse menino é aquele que eu pedi ao Senhor. E ela entregou. E sabe o que é que Deus fez na vida de Ana? Não só abençoou com Samuel, com o menino Samuel, também abençoou com 3 filhos e 2 filhas. Quando Deus completa o milagre, Deus completa por completo. Deus não trabalha a meio, Deus faz a obra por completa. Porque Deus viu a sinceridade no seu coração. Ela apenas não orou por ter aquele menino só e depois não entregaria, não. Ela cumpriu o voto. E quando Deus vê alguém que é cumpridor da sua palavra, Deus é fiel com a vida daquele que cumpre com a palavra. O Senhor abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. O Senhor é o Deus da promessa. Assim eu quero dizer para vós, eu não sei o que é que você clama, eu não sei o que é que você pede diante do Senhor Jesus, mas deixa-me dizer algo. Nós estamos aqui num culto de oração e você pode pedir diante do Senhor Jesus Cristo e Deus fazer sobre a sua vida, assim como Deus fez na vida de Ana, nos profetas. Eu vejo também que quando aqueles cegos Bartimeu, eles clamavam pelo milagre, eles pediram primeiro, porque o mestre vinha passando e eles clamaram: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Jesus chegou ao pé deles e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Então Jesus quer ouvir o que quer que Ele faça a vós. Ele não vai fazer se você não pedir diante do Senhor. E hoje estamos num culto de oração. Assim eu quero pedir à amada igreja, venha estar colocando sobre os seus pés. Aleluia, eu quero orar com os irmãos. Louvado seja Deus. E peça à igreja, peça ao Senhor Jesus Cristo o seu milagre. Assim como foi falado no princípio do culto, havia aqui e há esta mesa aqui com pedidos de oração. Você faça esse pedido diretamente com o Senhor Jesus. Você ouvindo a palavra, você ouviu o que Ana pedia ao Senhor e Ana recebeu. Assim, da mesma forma, você pode receber o seu milagre.
Amém? Eu peço, amada igreja, vamos estar clamando. Peço, amém, missionários, não sei se você tem um louvor. Aleluias. Vamos estar clamando junto com a missionária Sandra. Aleluias. Louvado seja Deus. Enquanto a missionária louva ao Senhor, vamos estar louvando, vamos estar pedindo ao Senhor Jesus o nosso milagre, a nossa bênção. Amém? Ponha a palavra do Senhor Jesus Cristo que ouviu em prática. Amém? Louvado seja Deus.